Oi, gente, está começando mais um Café com Leitão. Hoje uma convidada pra lá de especial, ela que está com um livro entre os mais vendidos do Brasil, na categoria Desenvolvimento Pessoal. Vai falar com a gente como que surgiu essa ideia, como é que é essa transição. A jornalista e escritora Aureia Aguiar, tudo bom? Olá, tudo bom, Bernardo? Que bom, que prazer você aqui, vindo no meu podcast para falar de um assunto que eu gosto muito, que é literatura. Aham. E você, assim, jornalista, em que momento que a poesia, esse formato já fazia parte da sua vida? Assim, você já, desde a infância, desde pequena, já junto com o trabalho de jornalista também escrevia, gostava de escrever poesia, porque é uma outra escrita, né? Um outro É uma, é uma, formato de é uma, se comunicar. é uma outra escrita, assim. Bom, eu fui alfabetizada antes de entrar na escola, e fui alfabetizada com música, pelo meu tio. Então, a poesia entrou na minha vida através de música, né? Fui alfabetizada com eh, música de Chico Buarque, Milton Nascimento, Djavan e Caetano. Então, eu tive essa sorte de ser alfabetizada com poesia. Mas, assim, como jornalista, eu sempre escrevi, né? Nunca tinha pensado, sinceramente, em escrever um livro, não. Isso veio muito para mim, na pandemia, depois de uma estrada longa como jornalista, publicitária, né? Pessoa de eventos e tal. E aí isso veio muito para mim. Foi um processo muito terapêutico para mim escrever. Porque, na pandemia, né, a gente teve esse afastamento, e enclausuramento, então eu queria expandir muito, assim, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, e o processo de escrita, ele me ajudou muito. Eu diria que esse meu livro foi um achado, assim, durante a pandemia, porque, me fez fazer uma transição na minha vida, né. Eu decidi que eu queria mais tempo para mim, porque você quando está com uma agência, grande, atendendo muitas contas, Eventos, né? muitos eventos, né, todo mundo eu acho que tem, assim, referência desses grandes eventos que a gente fazia aqui, e e aí eu decidi que eu queria mais tempo para mim, né. A pandemia eu acho que deixou todos nós muito pensativos sobre o tempo. Então, casou com essa história da escrita, quando terminou a pandemia, eu tinha um livro e pronto. Muito bom. Falando de evento aqui, quero só dar o exemplo que um dos eventos que você fazia era a Fórmula Renault, que assim, é organizar uma corrida de rua, era que a gente falava aqui no Espírito Santo, quem está acompanhando de outros estados, né, era Mônaco, Capixaba, então assim, olha o tamanho do evento que você estava organizando. Então imagina a rotina que era muito É, a gente puxada, assim, né, de foram preparação pré, pós, né? sim, 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 foram evento gigante, né, um evento, eh, não me lembro mais agora quantas pessoas estavam envolvidas, mas um evento que a gente tinha transmissão, É. em 3 TVs em rede nacional. Nós fomos durante 4 anos, e evento corrida de rua é uma coisa muitíssimo difícil, por isso que pouca gente faz, né. Exatamente. Pra gente para ali uma cidade para aquele acontecimento naquele momento ali, pré, É, antes, é enfim. é um evento de altíssimo risco, graças a Deus sempre deu muito certo. Também tive muito apoio, né, Pedro Paulo Diniz era o grande parceiro daquela época, fez muito bem feito o papel dele, então nós nunca tivemos nenhum grande problema, acidente, nem nada. Era uma delícia, né, ver o Espírito Santo, assim, na mídia nacional. Até hoje eu me emociono quando Verdade. eu vejo algumas coisas. E falando de poesia, me veio realmente quando você falando da sua paixão, dessa escrita poética,
me vem da importância. Você até citou uma vez falando da Maria Bethânia, falando como a poesia é importante, e é um dos primeiros contatos que a gente tem na nossa infância é com a poesia. Que é aqueles versos, às vezes simples, Sim. que a gente que na família a gente canta para criança, né? Que já é introduzida essa forma poética de imaginar, então já tinha isso com você. Foi através da música que você começou já esse contato. Então tinha algo ali já desde a sua infância Plantado, né, plantado ali. estava plantado, acho que estava aquela sementinha que estava esperando sair. Mas assim, eu nem considero não a minha escrita é uma escrita poética, eu acho que vai ser sempre. Mesmo que, quando eu estou escrevendo uma crônica, quando eu estou escrevendo um artigo, de alguma forma a minha escrita tem uma um pé na poesia. Eu não eu gosto, de encontro das palavras, de fazer com que as palavras tenham um significado além delas. Então, isso não tem jeito, isso é poético. Mas o meu livro é uma escrita que é uma prosa poética, não é uma poesia, e eu falo sempre assim, eu acho que eu vou escrever ainda muitas coisas, se Deus quiser. Vai sim. Estou aí fazendo minhas crônicas, que são publicadas, 2 vezes por mês. Escrevo sobre mulheres empreendedoras, lá para o Somos Aladas, que é um movimento nacional. E eu espero um dia conseguir escrever poesia. Talvez depois de escrever romances, depois de escrever livro de contos, lá na frente escrever poesia, porque a poesia é acho poesia muito difícil de escrever, realmente você precisa ter mais eu acho que eu preciso de mais estrada para escrever poesia, e eu acho que a poesia ela salva, assim, a as pessoas, sabe. Quando eu leio poesia, eu vou para um outro espaço, um outro lugar. E assim, o seu livro, ele é muito imagético, né? Você consegue estar ali presente, imaginar as coisas. Até teve um trabalho que você estava colocando nas redes sociais de leitura de trechos com imagens. Já Sim. pensou em fazer uma exposição, alguma coisa assim? Porque ele traz essa mistura de artes, assim, já passou pela sua cabeça fazer isso? Não, mas acho uma ótima ideia, Que eu acho achei uma ótima interessante. ideia. Eu fico feliz quando as pessoas falam isso, porque para uma prosa poética é mais difícil você, né, um romance ser imagético, mas, para uma prosa poética é mais difícil. Eu fico super feliz, porque é uma escrita muito, assim, confessional. Esse livro foi feito, muito, não vou te dizer às pressas, mas com pressa, porque eu tive uma sorte, uma conjunção aí, eu acho que eu dou muita sorte na vida, pessoas que me encontram e querem me ajudar e tal. E eu pensava em lançar o livro aqui no Espírito Santo só, e de repente um amigo que me apresentou para outro amigo, que me apresentou para outra pessoa e tal, eu estava lá lançando o livro por uma editora numa Bienal Nacional. Acabei, como eu tenho dupla cidadania, acabei sendo aqui no Espírito Santo, que é uma terra de grandes escritores, sendo a primeira escritora a lançar o livro numa Bienal Nacional. E a Bienal especial, fazer 40 anos da Bienal, uma data Verdade. importante, onde muita gente queria estar lá, Sim, fazendo parte desse momento histórico, né? sim, Que é um momento histórico, é fazer parte da história sim. desse Foi a evento. Bienal com o maior público de todos os tempos, assim, acho que as pessoas também estava aquela coisa da saída da pandemia, né, e todo mundo com muita vontade de 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 encontrar, de ler livro, de encontrar pessoas e tal, a gente teve uma Bienal muito poderosa. Mas a gente até andou um pouquinho para frente na minha cronologia aqui. Na verdade, ele começou com a sua frase que você colocou na internet e essa frase viralizou. Viralizou. Vou deixar você falar que fica mais bonito do que lá atrás. Imagina. Não, quando eu fechei o livro,
Ele tinha um outro título. Ah, não iam utilizar esse Não, título? eu não ia, eu não queria utilizar assim, não. Falei: "Ah, não, quero utilizar um outro título". É uma coisa mesmo assim de, vou fazer uma coisa, né, pegar um título novo. Aí, depois, eu li o livro uma, 2 vezes, 3, falei: "Não, é isso mesmo". Porque essa frase eu postei no Instagram, acho que foi em 2014, 2016, agora eu nem me lembro, mas acho que 2014. E aí viralizou. A revista Bula publicou, republicou a frase. Aquela época a gente nem se tocava muito de colocar na imagem o nome, né? Você colocava na legenda e aí aquilo foi sem dono, ficou uma frase sem dono na internet. Quando eu vi já tinha viralizado, eu falei, pô, legal. Mas ficou por isso mesmo. E depois eu falei: "Quer saber? Uma frase minha, eu quero ir lá resgatar", porque esse livro fala disso, sabe. Eu acho que, eh, esse título é muito autoexplicativo, né, quando você fala: "Cuide dos seus achados, esqueça os seus perdidos", e é um livro, feito numa pandemia, então ele já está dizendo aqui, sobre o que que é e qual é o meu posicionamento, o meu lugar de olhar, né, para tudo aquilo que nós passamos. Que eu acho que a gente fala pouco, como se a gente tivesse passado por uma coisa, eh normal, né, não é normal, não é normal, o mundo mudou completamente no pós-pandemia e acho que, eh, em alguns aspectos para pior. Então a gente precisava olhar mais, olhar aquilo que você vive é sempre uma fonte de aprendizado, né. Reflexão sobre o momento que está vivendo, sobre o momento que passou, né, é importante Uhum. para ver para onde vai caminhar. Você já fez antes de entrar mais profundamente, né, no livro, assim, você já fez um exercício de colocar a frase ali, jogar no Google Imagens? Já tem muitos lugares, aparece em muitos lugares, é uma frase, assim, que tem, assim, até autor anônimo, mas não Aham. sabe, assim, como É, que se tornou uma coisa que tá em camiseta, tem lambe-lambe em poste é, de rua colada essa frase, é uma coisa, assim, que virou tem. atingiu as pessoas de uma forma muito grande, assim, independente da pessoa, da classe, enfim, a frase Verdade. toca em vários níveis em várias pessoas, isso é muito forte. E eu acho que é isso que me levou a falar: "Não, eu quero essa frase", porque, se essa frase ela disse uma coisa para mim em determinado momento e está dizendo para tantas pessoas, é porque ela tem uma força, né. Então, eh, eu fico feliz, eu não fiquei brava não, às vezes as pessoas ficam bravas, né: É, não tem seu nome lá. não tem meu nome", mas eu sinceramente eu fiquei feliz. O seu trabalho, né, a sua arte está atingindo as pessoas, né, isso que você sabe, isso que importa. É. E aí, como é que então foi esse processo de escrita? Foi durante a pandemia, você começou a colocar exercitar dessa forma as suas o que você estava passando, o que você estava sentindo. Então, tem também muita coisa que você vivenciou, muita coisa íntima, né, então que momento que Muito, você coloca assim: muito. "Gente, eu vou colocar para o mundo uma coisa muito Esse íntima minha", como é que é por esse eu acho que momento? por isso que foi, assim, acho que foi muito rápido. Se eu pensasse muito, eu não iria lançar. Porque eu acho que todo mundo que escreve fica um pouco nu. É, porque você tá ali colocando coisas íntimas pra muita gente, assim, da sua reflexão, do seu dia a dia, coisas que você reflete consigo mesma, né, colocando num livro pra todo mundo ler, né. Eu acho que, meu livro é isso, é uma escrita reflexiva, confessional. E tô dando a sorte das pessoas acharem que bate com elas em algum momento, que é um bom mapa, talvez uma forma otimista que eu tenho de escrever. Meu ponto de escrita é, embora, né, aqui eu fale de perdas, mas meu ponto de escrita é sempre um ponto de alegria, não é um ponto de felicidade, mas é um ponto de alegria, porque a escrita me traz isso. E
isso eu acho que passa para o leitor. É um livro que você, independente da momento que você estiver lendo da sua vida, você revisitando, deixando sempre ali na cabeceira, traz outro significado, né? É muito interessante isso, porque como se fala essa questão da perda, dos achados, que momento da vida você está, que momento de perda está a sua vida, que momento de achados estão na sua vida, né? E de ressignificar, de entender. Tem uma questão também que eu tento, talvez seja uma percepção só minha, mas pode ter também, da espiritualidade muito presente nesse trabalho, né? Como é que tem isso mesmo? Sim, Tem o que você acredita, o que você traz da sua fé nesse trabalho também, né? Em sim. relação a perdas e achados, né? É, então, a escrita eu acho que foi o meu maior achado, assim, na pandemia. E quando você resolve que tem meio que uma missão, né, a gente fala assim: "Ah, é um propósito, eh, vou usar isso de uma forma melhor, estou negligenciando". Então, foi uma descoberta para mim, essa escrita reflexiva. Eh, ela é um grande achado. Quando você escolhe uma coisa, você tem que deixar outras, realmente. Então eu escolhi, escrever, mas eu não escolhi só escrever, eu escolhi a literatura. A literatura como uma bandeira para as minhas minhas próximas décadas. Não, muito forte, muito bonito. Até porque também tem uma apresentação e um prefácio de pessoas que eu considero que também muito importantes, que te apresentam de uma forma muito linda. Como é que foi o convite para a Marla e para o Rossandro estarem nesse trabalho também? É, pois é. A Marla, uma querida, assim, eh, eu fiz uma oficina com ela. E a gente teve muita sintonia, e assim, foi meio que normal, sabe. Eu estava escrevendo o livro, eu falava com ela, falava: "Marla, o livro assim, estou fazendo e tal", eu juntando, né, como é que seria o livro. E eu falei: "Amiga, eu quero que você escreva, porque eu vejo, né, a Marla, uma poeta maravilhosa e jornalista também". Então, ela ela foi muito feliz no que ela escreveu. Ela, o prefácio dela conta, né, assim, a trajetória do livro. Eu fiquei super feliz. O Rossandro, ele po ele e Daniel Castanho, que, do Grupo Ânima, que escreve aqui A Orelha do Livro, os 2, eu conheci mais ou menos na mesma época. A gente faz parte de um grupo que gosta de filosofia e tal. Então eles foram muito gentis comigo, escreveram lindo, Uhum. escreveram muito lindo, todos os 2. Uma honra ter a apresentação dessas pessoas que são tão queridas. E tem o Edu, né, o Edu Lira, que fez aqui, uma fala também sobre o livro. Ele fala que a minha escrita é incendiária. É, lembrando que o Edu Lira é da Gerando Falcões e que o royalties desse livro você fez essa parceria para que seja tudo É, para 100% dos meus royalties vai para Gerando Falcões, dessa primeira tiragem, e das outras tiragens todas tem um percentual para Gerando Falcões. Acho que o trabalho que eles fazem é um trabalho que eu conheci, um pouquinho antes da pandemia, eu acho. E na pandemia eu trabalhei muito com um projeto chamado Desafio 1010, que era para, naquele momento, a gente conseguir, eh, né, os primeiros momentos da pandemia. Qual foi a maior preocupação? Gente que estava passando fome, porque então era para a gente conseguir fazer chegar comida para todo mundo. E foi muito importante para mim esse trabalho. Eu vi muito sentido, sabe, na vida, ajudando as pessoas, fazendo isso acontecer realmente. Às vezes tinha ali, eh, grandes
pessoas, grandes pessoas de todas as naturezas, né, na grandeza criativa, na grandeza, empresarial, na grandeza, de crença, de credo, de, espiritualidade. Então, muita gente trabalhava 16 horas por dia, assim, como voluntário mesmo, fazendo coisas. Conheci pessoas maravilhosas, tanto o pessoal da Gerando Falcões, pessoal da CUFA, pessoas da União BR, gente que está fazendo a diferença no mundo. E aí cada um tem um jeito, né, de fazer a diferença no mundo. Eu espero fazer a diferença no mundo agora com a literatura. Eu acho que, ah, a gente tem muitos ciclos na vida, né. Eu encaro a vida, assim, como uma bênção. Você, teve a bênção de ser te dado um corpo para estar aqui presente e também uma alma. E o seu corpo é finito, sua alma é infinita e ela pode expandir ou retroceder dependendo do que você faz ao longo da sua vida. Só que, realmente, eu acho que a pandemia ela fez essa mudança de chave, assim, para mim, de entender isso mais profundamente. Então, hoje a minha grande preocupação é assim: que tipo de alma que eu vou deixar para o próximo corpo? É muito importante porque, dependendo da sua fé, do que a pessoa acredita, a gente entra em vários níveis, né. Durante a pandemia, então, a gente tinha esse encontro com muitas perdas, com esse momento, assim, de ressignificar, de entender a sua fé, de entender até que momento você estava levando e estava, aproveitando esse momento aqui na Terra, né, vamos dizer assim, esse mundo escola para quê? Para evoluir, para estava perdido em outros caminhos que não eram fundamentais para ampliar para próximas para os próximos passos, vamos dizer assim, né. E aí também encontrar, esse momento, assim, de entender a dor dessas perdas, assim, como a gente vai, prosseguir com tantas perdas, porque a gente vai tendo perdas ali no dia de antes da pandemia, né, que tinha um momento do luto, tinha um momento da passagem, o rito, dependendo da sua religião, né, toda religião tem esse momento da passagem, de enterrar. Muitas pessoas tiveram enterros, mas não podiam ir lá, não podiam se despedir, não tinham esse então ressignificou até esse momento da perda, né, então é um momento que eu imagino também que ali de reflexão de como enxergar essa perda, como passar por esse momento, né. Sim, né, nós ficamos proibidos de fazer os nossos ritos, né, e um humano quando não tem condição de fazer esse rito, né, de enterrar os seus mortos, de alguma forma isso fica muito mal resolvido. Então, nós não tivemos chance de fazer diferente. Com isso, a gente tem que aprender alguma coisa, né? Porque é claro que isso causa uma marca, né? E assim, e esse livro é muito interessante, já falando aqui também, voltando na questão do Rossano, que tem o lado da psicologia, que é um Uhum. lado que eu me peguei assim também, tendo uma mesma linha, assim, o livro da Ana Sui, que faz essa reflexão de algumas coisas assim, que traz um significado, um olhar para outras coisas. E ela tem bate-papo com as pessoas, porque muitas pessoas têm vontade de trocar com um autor, com a autora do livro ali, né? Você já pensou em fazer esses encontros para poder debater e conversar, ter essas percepções do Ah, eu livro? tô adorando você falar que meu livro parece com o livro da Ana Sui, que é uma super psicanalista, eu sou muito fã dela. Tô engateando em psicanálise também, né. Fiz cursos de psicanálise. A psicanálise é uma coisa para você estudar para a vida inteira, igual filosofia. E, assim, tô adorando esse momento de aproximar psicanálise, literatura, né, e adoraria fazer isso. Eu quero muito trocar ideias mesmo, trocar experiências com escritores. Eu já falei que eu sou sortuda, né, eu dei a graça, assim, de conhecer pessoas muito legais nessa área, grandes autores.
fui convidada para alguns eventos onde tinha os grandes nomes hoje da literatura brasileira, Conceição Evaristo, Carla Madeira, Itamar Vieira. Itamar Vieira, fiz também com ele uma oficina, é uma pessoa iluminada. Ontem, acho que foi, ele ganhou, o segundo livro dele ganhou o Jabuti, o prêmio Jabuti, que é o Salvar o Fogo. Fiquei super feliz. Ele hoje é um cara que tirou uma certa. E tanto ele quanto Carla Madeira, eu acho que eles vendem muito, eles vendem absurdamente, e isso é uma quebra de paradigma, assim, de que ah, o escritor brasileiro não consegue bater grandes recordes, não, eles são recordistas de venda, embora nós estejamos com um problema muito sério, que é o decréscimo de leitores, né? Saiu uma pesquisa também, acho que ontem, falando de. Fechamento que tem das livrarias, São 7 milhões de leitores a menos nos últimos 4 anos. Isso é muito 7 milhões de leitores a impactante. menos. Então, eu diria, Bernardo, que nesse meu novo desafio aqui relacionado com a literatura, tem muito mais do que lançar os meus livros. É claro que eu já estou escrevendo, né? Uhum. É claro. Mas, assim, eu quero fazer diferença para outros escritores também. Quero fazer diferença para essa indústria, né? Entendeu? Então, aí vem esse projeto que a gente fez agora, do Palavras que Abraçam, que é uma história muito mais emblemática de falar: olha, se não tem livraria, a gente vai vender na joalheria, na padaria. A história, ela tem que ser quebrada, esses grandes modelos de como é que se vende um livro, como é que se lança um livro. Isso, o mundo muda, você tem que mudar também, né? Você tem que. Fui lá antes pedir a bênção para as meninas da Academia de Letras do Espírito Santo, que foram super receptivas comigo, que se emocionaram lá comigo. Isso foi uma honra também. Muito bom. Eu estou engatinhando. Eu me sinto muito renovada assim com a vida, engateando numa outra profissão, né? E acho que assim, meu espírito é um espírito de revolucionária. Então, desde adolescente, acho que agora eu tenho repertório. Uhum. Então, os revolucionários mesmo são os 40, 50 mais, porque ele tem muito repertório, né? Você pode E as conexões, revolucionar né, as mesmo. pontes que são criadas. Esse projeto Palavras que Abraçam, então, eu achei muito interessante. Eu não tinha me atentado e olhado assim, caramba, olha que ideia incrível essa aqui. Porque, fazendo um paralelo aqui com ingressos de shows. Muitas vezes você, para ir num show, você compra online, você ia na bilheteria do local. Depois foi botado em outros pontos de venda. Então, a mesma coisa, por que não um livro tá em outros pontos, fazer chegar nas pessoas, né? Sim, Então, esse projeto nasceu disso, de você conversar com outros segmentos, loja de roupa, joias, enfim, qualquer cafés. estabelecimento que tem ali, coloque ali uma biblioteca pequena, mínima, que tenha acesso esse espaço para também vender livro. Então, como é que era esse? E as pessoas, a princípio, assim, falaram assim: nossa, essa ideia, gostaram? Como é que foi a recepção das pessoas? Elas se assustaram um pouco. Vou vender livro na minha loja de roupa, no É, café. elas se assustaram um pouco. Mas então, aí tempo de vida vale para isso, né? Por isso que eu fiz no meu bairro. Eu fiz no meu bairro, com o comércio que eu compro, onde as pessoas me conhecem há muito tempo. Aquele bairro ali eu moro desde os 16 anos, e eu gostaria que todos os escritores, sabe, fizessem um pouco isso. Faz o teste, não precisa. Porque assim, eu fiz uma coisa um pouco, digamos,
eu concentrei, né, várias ações para que essas ações pudessem ter alguma repercussão e eu passar essa mensagem. A mensagem é essa, a mensagem é que não existe cerca. Essa cerca, ela existe só, no pensamento, na cabeça. Então, você tem um livro, você pode, descer, conversa lá com o dono do restaurante da sua rua, o dono do café, sabe, do café que você frequenta. Será que não dá para colocar meu livro aqui para vender? Por que não? Entendeu? É melhor do que Hoje em dia você vai na farmácia, tem tudo menos remédio. E assim, olhando como a pessoa olha para. sim. Olhando de mercado, né? O negócio é negócio, faz a cadeia produtiva Eu acho que livro girar. tem que ser vendido em farmácia. Nos Estados Unidos já é, né? Em É. farmácia, em supermercado. Ah, bom, eu considero o livro remédio. Aliás, tem vários livros falando de literatura, a literatura como remédio, né? Tem umas coisas que são muito legais, assim. Tem um livro que é exatamente isso, dessa literatura medicinal, que ele vai recomendando. Dependendo da sua emoção, do seu sentimento ou do seu afeto naquele momento, ele vai recomendando alguns livros. É muito legal esse livro. E também eu acho que livro é comida, né? É alimento, alimento para a alma. Por que não tá no supermercado? E isso não desmerece o escritor, pelo contrário, eu acho que a única coisa que pode desmerecer um escritor é um decréscimo de leitor sem que haja projetos, movimentos para que isso se reverta. Então, a minha expectativa é que os governos, acho que o poder público tem que olhar para isso. O que nós estamos fazendo com isso aí? Vamos desertificar os pensamentos a partir do momento que as pessoas não leem, né? Então, isso é muito perigoso, além de tudo, Isso, né? isso é uma coisa perigosa, isso é uma coisa que às vezes é projeto de alguns, de alguma parcela que menos pessoas têm acesso à leitura, enfim, né? Se a gente for ampliar para esse lado, Uhum. tem alguém interessado nesse negócio de diminuir as pessoas da leitura, assim, tem um interesse. Então, Mas o acesso à leitura como é um direito, né? como revolucionário e como pessoas que são propagadoras da importância da leitura, da ampliação do pensamento, né, desse pensamento mais consciente, a leitura tem que ser resistência ali na questão de ocupar os lugares, de ter acesso, né, de estar presente visualmente, mesmo que a A pessoa não leitura compre. abre mundos, né? É, A leitura abre mundos. que vai criando o hábito da pessoa estar no local e ver um livro ali. Olha, estou vendo mais livro, né? Dá essa sensação de poder ter mais Eu tenho acesso. vários projetos ligados à expansão da leitura. Então, todo também aquele meu background lá de publicidade, de evento, de jornalismo, eu me considero bem. Experiência capacitada para fazer isso, Não, assim, tem isso, né? assim, eu tive essa sorte, né, de amar a escrita, tendo esse passado que pode me ajudar a fazer projetos relacionados à literatura. Nem todo escritor quer ou pode fazer isso. Então, eu acho que quem pode deve pensar além do próprio livro, deve pensar no todo. Porque isso é verdade, é da sua experiência de muitos não tinham, nem pensavam, nem passavam por isso. E como é que foi a recepção? Então, assim, outros estados, outras cidades, esse projeto vai ampliar? Como é que vai ser? Como é que está caminhando esse projeto? Se depender das pessoas que estão no meu entorno, vai para outros lugares, outras cidades, que vai ampliar. A gente vai ter uma segunda fase no próximo ano. Eu fiz mesmo uma rodada teste, né? Que foi super válida, que Uma rodada foi teste. aprovada, então. Foi. Dá trabalho. Não há como falar que não dá trabalho, porque nós fizemos cinco, cinco eventos em 7 dias. Nossa, então foi assim, um atrás do outro ali, uma maratona assim de eventos. Então, acho que
entendendo assim, porque precisava fazer o negócio acontecer e ter essa visibilidade, né? Então, assim, vamos fazer 7 eventos para que a gente possa ganhar e ter esse respaldo para mostrar, olha, validamos esse formato É, aqui de, é. de entrega de Agora, conteúdo. o escritor tem que estar lá. Não basta simplesmente colocar o livro. Então, onde esse foi minha experiência, assim, onde eu coloquei o livro e fiz uma noite de autógrafos, a gente fez algum movimento, foi super importante, foi muito legal. Esse é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que você tem que entender que precisa ser feito não só pelo valor da história da venda do livro, mas você está vendendo ali um conceito, você está vendendo uma outra coisa, né? Então, tem que ter essa consciência de que você está se colocando para um projeto. E isso às vezes cansa. São muitos projetos, né? A gente estava aqui pensando também e analisando que, além desse, tem o projeto com os professores também Sim, da rede pública de ensino. Como é que é esse projeto? o abraço literário, né? É. Eh, eu acho que o professor acho não, né? Isso está provado pelas pesquisas que o professor ficou muito impactado na pandemia e, de alguma forma, as grandes empresas que têm grandes projetos de educação, e acho mesmo que eh, o setor privado precisa estar presente na educação pública, de alguma forma, porque só o setor público não dá conta. Nós temos muitos desafios dentro da educação pública e, por incrível que pareça, não existe muitos projetos ligados ao professor, existem bastante projetos ligados aos alunos. E claro que tem que ter mesmo, mas o professor, ele está previsto aí um apagão de professores em 2040. Nossa. Então é preciso chegar para esse professor de alguma forma, com algum tipo de aproximação, para entender, né, esse professor, primeiro para dar visibilidade, porque ele ficou muito invisível. Então, a ideia é que o livro seja um veículo de aproximação com o professor, onde a gente vai ampliar tudo isso, fazer uma pesquisa bastante profunda para entender qual é o perfil socioemocional desse professor e fazer com que ele esteja mais integrado, vamos dizer assim, com os projetos das grandes empresas e com a literatura. Isso é muito importante, porque a gente está falando aqui do livro Cuide dos Seus Achados, Esqueça Seus Perdidos, que está entre os mais vendidos do Brasil. E aí, assim, voltando e refletindo sobre essa importância da leitura, da literatura, para aquela pessoa que estava escrevendo lá na pandemia, como é que foi para você ter essa notícia que seu livro estava entre os mais vendidos do Brasil? O livro tem um processo e um tempo de divulgação diferente e tal, mas como é que foi para você chegar nesse momento depois de ter lançado, de passado pela Bienal, enfim, e chegar a essa notícia que, poxa, meu livro está agora entre os mais vendidos do Brasil, né? É, o livro teve alguns momentos muito bons. Teve um momento logo no lançamento que a gente teve um problema gravíssimo, que foi o botão de compra da Amazon ficou 14 dias sem funcionar Quando você lançou o quando eu livro. lancei. Isso Nossa. deu uma dor, né? Porque você está fazendo tudo para lançar e tal, assim, e aí em pleno lançamento nós ficamos 14 dias sem botão de compra. O botão mais importante no momento não estava funcionando. Imagina como é que fica. Isso, né? Nossa. Mas depois ele, né, muitos trabalhos, uma divulgação, hoje a gente vê assim, não sei se você tem visto a Fernanda Torres falando do que ela está fazendo para a Sim. divulgação do Ela falou: filme. você é aeromoça, porque eu não saio do avião de tanto que eu Exato. viajo. Então, assim, divulgar um trabalho de arte, qualquer que seja ele, é muito difícil. Você precisa estar
com muita disposição, com disposição física, inclusive. Então eu fiz, os lançamentos no Rio, fiz um lançamento aqui, fiz um lançamento, no Instituto Terra, lá em Aimorés, que é a minha terra, e teve bons momentos, ele entrou em listas de mais vendidos. A gente tem que lembrar também que lista de mais vendidos, ela é feita semanalmente. Então, essa semana passada, eu fiz um movimento de bairro na minha cidade e ele entrou na lista de mais vendidos. Para ver que, Olha a assim, força. não é impossível, né, não é impossível. E o livro ele é considerado lançamento, entre o primeiro e o segundo ano, né, ele ainda está fresco, vamos dizer assim, na na banca, nesse Aham. vamos pensar que é uma banca que não existe mais, né, aqui são poucas as Diminuiu bancas, muito, né? são poucas as bancas. Então, eh, foi um momento, assim, muito bom de fazer um movimento e ver que um pequeno movimento fez muita diferença. A gente conseguiu também, eh, como é movimento, como não é uma história que não tem por trás um conceito, você consegue muita divulgação, graças a Deus. Consegui muita mídia. Tenho o prazer de ter uma pessoa que está trabalhando comigo, que é um imortal da academia, que ele está até aqui hoje. Tá na assessoria. Que é um grande amigo e uma pessoa que acredita muito na literatura. Eu acho que isso faz muita diferença, né. A literatura, ela às vezes é ingrata, assim, tem pouco espaço, a literatura, não É, só a literatura, mas a cultura, né, ela tem cada vez espaços mais reduzidos na grande mídia. E isso para nós é uma tristeza, né, ver esse retrocesso, porque, o povo a história de um povo, ela é contada pela cultura, né. Você vai ver com os filmes, você vai ver com os livros, você vai entender, se você quiser hoje entender o que que nós passamos, é como esse ainda estamos aqui, né, ainda estou aqui, né, uhum, ainda estou aqui. ainda estou aqui. Se você quiser entender mesmo, eh, ter a possibilidade de se transportar para um outro ponto do Brasil, você pode, para uma outra época, é a leitura que pode fazer isso, é o cinema que pode fazer isso, né, é uma música, né. Então, eu acho que, como comunicadora, que é isso, a comunicação é a palavra que eu abracei desde a minha adolescência, né, eu trabalho desde os 18 anos. Nossa. Então, desde a minha adolescência, eu abracei essa palavra, a comunicação, e a comunicação construtiva, ela, sem dúvida nenhuma, ela inclui uma uma grande parte, cultural. Isso, não nem falo que seja tendência, mas isso é inteligência. Verdade. E assim, a gente tá falando desse livro que já é um sucesso de venda, mas sem querer antecipar e sem spoiler, como é que tá a produção dos seus próximos livros? O que que você tem pensado? Já tá ali exercitando? Já tem anotações? Como é que Tenho, tá para os próximos livros? tenho. Ah, o meu próximo livro ainda não será o tão cobrado, porque as pessoas estão me cobrando muito um romance. Olha, Mas virá um romance. Eu já comecei a escrever algumas coisas, escrevo alguns contos, para me testar aí nessa área de ficção. Um romance sem dúvida virá, mas o romance ele tem um tempo, né, ele tem um tempo de maturação, eh, o romance ele vai vir na hora que for a hora dele. Mas antes disso, certamente vai vir um outro livro, hã, acho que bem diferente do Cuide, mas, falando de uma coisa que eu hoje me coloco muito à disposição
do universo, assim, para falar, que é sobre amor. Acho que amor é a nova onda. Entendeu? Eu tô pegando muito lá na frente e, assim, para quem tá na praia hoje, talvez não seja possível enxergar. Tô Uhum. usando aqui uma linguagem de surf, né. Exatamente. Então você já tá ali. Então, assim, é por isso que eu falei, tem alguma coisa ali tá, de ser referência sua. Então tem a Ana Sui também como referência, que ela fala Sim. muito sobre Te esse entendimento do amor, das relações, e não só né, mas de família, de trabalho, como o amor não, não, ele está sem ser só presente. amor romântico, É. né. Eu acho que a psicanálise me ajudou muito a entender essas possibilidades. Faço alguns cursos também sobre isso onde posso, tenho minhas pesquisas e hoje faço parte de um grupo de pesquisa sobre amor radical, que é um nome de um livro de um guru chamado Satish Kumar, que é a pessoa que escreveu também sobre ativismo delicado, que é hoje tem sido um mestre, assim. Então é isso, eu continuo achando que, eh, a escrita veio para ficar na minha vida. E isso também envolve o seu trabalho com as mulheres empreendedoras também, porque assim, quem quer te acompanhar diariamente tem o livro, mas tem as suas crônicas que saem toda sexta-feira, Não, de 15 em 15 15 em dias, 15 dias, sextas crônicas. sextas crônicas, e o trabalho também com as mulheres empreendedoras. Como é que é esse trabalho também com as mulheres, com as Sim, empreendedoras? sim. Eu quero muito, ampliar essa minha conversa, sobre as mulheres, vamos dizer, sobre as mulheres, sobre habilidades femininas, né, sobre, eu acho que as mulheres nunca tiveram numa posição melhor para falar disso. Não é que, assim, as mulheres estão com igualdade, não, nós temos aí os números não são bons, mas, a tendência é promissora. Então, se toda mulher que passou por toda mulher que teve cargo de líder, ou de empresário, de microempresária, conseguir colocar um pouco mais da experiência dela para as outras que estão começando, a gente começa a escalar um pouco mais rápido. Eu sou muito, muito fã de partilhar aquilo que eu aprendo. Eu nunca guardo só para mim. E eu sempre penso no como eu falei, né, a indústria da literatura é uma indústria, eu estou entrando, eu quero pensar na indústria. Essa história, eu sou mulher, eu quero pensar que eu tenho uma filha, que a minha filha vai ter um mundo melhor do que eu tive para liderar. Eh, não tenho dúvida que vai ter, porque eu acho que as mulheres estão fazendo esse movimento. E mais do que falar sobre habilidades femininas para as mulheres, eu quero abrir espaço para que os homens ouçam quais são as questões das mulheres, que trabalham, quais são os desafios, quais são as formas de ajudar, porque eu acho que precisa colocar isso para os homens. Precisa ver quais são os homens que são sensíveis a esse discurso para as coisas terem uma rapidez de mudança, sabe. A mudança ela não pode mais ser tão arrastada, nós não temos mais tempo para isso. Então, eu quero muito, eh organizar alguns discursos onde homens que sejam sensíveis às questões femininas possam, se sensibilizar para ajudar que isso seja mais rápido, que a ascensão das mulheres nas empresas seja mais rápida. Ainda mais você com essa experiência também agregadora, compartilhando conhecimento. Tenho certeza que esse projeto incrível tem tomado
enfim, atingindo muitas pessoas, né? E que faça que as pessoas possam refletir. Eu quero agradecer demais também por você ter compartilhado aqui no meu podcast o seu conhecimento, o seu tempo, por vir aqui divulgar o seu livro. Muito obrigado. Deixar aí o microfone à vontade para você deixar seu recado também, o que você quiser falar, fica à vontade. Eu quero agradecer. E agradecer a entrevista que foi linda, a forma super delicada que você me recebeu. É um prazer estar aqui. Tenho certeza que eu voltarei, porque nossos projetos vamos rodá-los aí. Em breve teremos Ó, que novidades. bom. E estou muito feliz com a entrevista. Muito E ó, obrigada quem pelo está espaço. interessado aqui em adquirir Aqui. o livro ele tá na Amazon, nas plataformas. Todas as grandes, online, né, Uhum. começando pela Amazon, que é É, o a principal maior, plataforma ali. e nas grandes livrarias também, livrarias de aeroporto, as grandes livrarias. E assim, se você também estiver rodando no bairro que ela mora, pode ser que ainda esteja lá algum livro para você comprar também, que esse projeto, daqui a pouco você vai estar aí, porque a gente tem um público muito grande em várias cidades, ó, vai chegar aí na sua cidade, já pensou? Você está na farmácia, está num café, está na padaria, ter livro, foi ideia da Aurelia que saiu essa ideia transformadora. Agradeço demais, vou deixar linkado também nas nossas redes sociais, a sua rede social, o link para você adquirir o livro, enfim, para você curtir, compartilhar, educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos como esse para mais pessoas. Até a próxima. Tchau.